Nunca tantos recalls de veículos foram realizados no Brasil. Só no ano passado foram 40. Esta semana, mais um. A Fiat foi obrigada a pagar multa de 3 milhões de reais por um defeito no modelo Estilo. Foi detectado um defeito no conjunto de roda traseira que poderia causar o desprendimento da peça. A montadora disse que vai fazer o recall em breve, mas nega que o problema ofereça algum risco ao consumidor. Em nota, a Fiat declara que não teve acesso ao laudo feito a pedido do Departamento Nacional de Trânsito e se disse surpresa com a multa aplicada. O processo administrativo contra a empresa foi instalado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor em junho de 2008. Segundo o Ministério da Justiça, foram registrados cerca de 30 acidentes envolvendo o desprendimento da roda entre 2007 e 2008, com veículos fabricados entre 2004 e 2008. Dentre os casos analisados, 8 tinham indícios de defeito. A retaliação brasileira aos produtos dos Estados Unidos. O presidente Lula pediu hoje que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, negocie o mais rápido possível com o Brasil. Durante a inauguração de uma termoelétrica da Petrobras em Cubatão, no litoral paulista, o presidente brasileiro disse que o país não tem interesse em confrontar os Estados Unidos. Só anunciou uma lista de produtos que vão pagar 591 milhões de dólares a mais como taxa de importação, porque o Brasil conseguiu esse direito na Organização Mundial do Comércio. Isso, frisou Lula, depois de pelo menos 7 anos de negociações. Israel pede desculpas ao governo norte-americano pelo anúncio da construção de novos assentamentos em território palestino. O ministro do Interior de Israel, Eli Yashai, disse que não imaginava que a confirmação do plano pudesse gerar mal-estar. Segundo ele, Israel teria adiado a decisão em 1 ou 2 semanas se soubesse como seria a reação dos Estados Unidos. O anúncio foi feito um dia depois que os palestinos aceitaram retomar as negociações indiretas com Israel. O vice-presidente americano Joe Biden, em visita ao Oriente Médio, criticou a construção de 1.600 casas em Jerusalém Ocidental e afirmou que a medida coloca em risco a retomada do processo de paz na região. Hoje, o vice-presidente americano visita a Cisjordânia para se encontrar com o presidente palestino Mahmoud Abbas. A decisão de Israel deve ser o principal tema da conversa entre os líderes. O presidente da Indonésia confirma a morte do último suspeito de ter organizado atentado à bomba de Bali em 2002, que deixou 202 mortos. Ele foi assassinado em uma perseguição policial ontem em Jacarta. Outros 2 suspeitos foram mortos. Pela análise de DNA, foi confirmada a identidade de Du Matin. Ele era um dos terroristas mais procurados no sudoeste asiático. Jovens atacam um turista canadense em uma estação de trem na Austrália. A vítima era um deficiente físico. Câmeras de segurança flagraram a violência. O homem seguia pela plataforma em direção ao elevador quando foi abordado por um jovem. A polícia diz que não mostrou as imagens mais chocantes. Apenas um dos suspeitos da agressão foi identificado e preso. Apreensão bilionária no México. Agentes federais prendem operadores financeiros do cartel do Norte e do Vale da Colômbia com 2 bilhões e 800 milhões de dólares. O dinheiro foi apreendido com 2 mexicanos e 2 colombianos integrantes do cartel. Eles eram responsáveis pela lavagem de dinheiro para diversos grupos criminosos. Segundo a divisão antidrogas do país, o cartel do Vale é um dos principais fornecedores de drogas para vários grupos na República Mexicana. Hoje é dia de show do Ahá na capital paulista. No Brasil, a turnê do grupo norueguês, que vai encerrar a carreira em dezembro na Noruega, começou ontem em Bauru, no interior paulista. A banda, que durante 27 anos vendeu 35 milhões de discos em um rock bem romântico, vai ficar no Brasil até o próximo dia 20 em mais 6 apresentações pelo país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Fortaleza. O preço dos ingressos varia em cada cidade. Em São Paulo, custa de R$100 a R$400. São eles que encerram a Gazeta News de hoje. Tenham um ótimo fim de tarde.